Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcial Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Chegamos à sexta-feira e hoje a gente geralmente gosta de fazer um resumo dos principais pontos que estudamos durante esta semana. Mas se você quer saber exatamente o que foi estudado todos os dias, volta lá no sábado, você que está chegando aqui pela primeira vez no canal, e reveja os nossos vídeos. São vídeos curtos ali, no máximo 10 minutos, onde você pode rever todo este conteúdo e aprender um pouco mais da Palavra de Deus. É claro que nenhum conteúdo aqui do canal Vocacionado vai substituir o seu contato direto com a Palavra de Deus. Por isso, dedique tempo, um pouquinho por dia, para estudar a Palavra de Deus e você vai ser o mais beneficiado por tudo isso. Agora, eu quero aqui aproveitar e mandar um abraço para o Igor, o Cláudio Concimagno, também para a Gleiva Fátima, para o Antônio Carlos, a Edith Dante e o Fernando Ferreira, que é de Extrema, em Minas Gerais. Forte abraço para vocês que comentam aqui em nosso conteúdo e também estão sempre compartilhando este conteúdo em suas redes sociais. Aproveita para verificar se a sua inscrição está ativa, habilite as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. Agora eu rodo a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia, uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você, e você ficará encarregado da minha corte, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Então Faraó acrescentou, eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Gênesis 41, 39 a 41. Foi com esse momento da história que mostrava José sendo escolhido por Faraó como governador do Egito para enfrentar os momentos de crise que se aproximava para o seu reino que começamos a nossa semana estudando a Palavra de Deus. E logo vimos que ele, José, estava vestido com roupas de linho fino, ganhou um colar de ouro e fez um passeio pelas ruas da capital egípcia a bordo da carruagem real, enquanto um arauto gritava a ordem, ajoelhem-se. E a partir deste momento ele começa ali a trabalhar incansavelmente para colocar em prática todas as sugestões que ele havia dado ao faraó para o enfrentamento da fome que chegaria à terra em pouco menos aí de 7 anos. Você lembra quais foram estas propostas nada populares? Bem, os egípcios teriam que trabalhar para construir os silos para o armazenamento dos grãos. Pagariam 20% de impostos nos anos de fartura e nos anos de escassez teriam que comprar do faraó os alimentos que estavam estocados. Vimos também que todas as propostas foram acatadas pelo faraó, até mesmo aquela que parecia até um pouco mais dura, que era de vender os grãos no período de seca ao invés de doá-los para a população. E pontuamos que, se o governo egípcio tivesse distribuído os grãos sem uma contrapartida, haveria muito desperdício e afirmamos que dar esmolas raramente é uma boa ideia. Passado então este momento inicial de muita fartura, veio os anos de fome, e não apenas para o Egito, que sofria com a escassez de alimento em toda a terra, o que incluía ali Canaã, onde morava a família de José. E a Bíblia nos apresentou a situação desta forma. Diz a Bíblia, por fim, terminaram os 7 anos de colheita farta em toda a terra do Egito, e começaram assim os anos de fome, como José havia previsto. A fome também afetou as regiões vizinhas, mas havia alimento de sobra em todo o Egito. Gênesis 41, 51 e 53. E quando fomos a Canaã, vimos que mesmo a contragosto, os irmãos de José receberam ordens de Jacó para ir comprar alimento no único lugar que se tinha conhecimento que havia alimento em abundância, o Egito. E mesmo sem vontade, eles foram. E é neste contexto de falta de alimento que a vida deles e a de José se reencontram. E ao ver os irmãos chegando ao Egito, José logo os reconheceu. E naquele momento ali, vimos que José fez várias perguntas para os irmãos e rudemente os acusa de serem espiões. E termina ali este primeiro contato, os enviando para a prisão por 3 dias. Neste momento do nosso estudo, eu fiz algumas perguntas que, se você acompanhou todo o nosso conteúdo aqui da semana até aqui, já sabe quais são as respostas. E as perguntas foram:
Por que razão José foi tão cruel com seus irmãos? Este foi o início da sua vingança? Na verdade, eu creio que ele queria primeiro saber em que tipo de homens eles se tornaram e que aproveitassem aquele momento para que tivessem um encontro com o perdão de Deus e se arrependessem. E a Bíblia diz que foi isso que aconteceu. A Bíblia descreve aquele momento na prisão e diz: conversando entre si, disseram: é evidente que estamos sendo castigados por aquilo que fizemos a José tanto tempo atrás. Vimos sua angústia quando ele implorou por sua vida, mas nós o ignoramos. Por isso, estamos nesta situação difícil. E Rubem disse: não lhes falei que não pecassem contra o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir? Agora temos de prestar contas pelo sangue dele. Gênesis 42, 21 e 22. Ao final daqueles 3 dias de cárcere, eles foram então levados à presença de José, que seguiu com o plano para descobrir quem eram de fato seus irmãos. Ele manda então amarrar Simeão e o deixa preso. Vende os mantimentos que eles precisavam e os mandam de volta para Canaã, alertando que só voltassem ao Egito, trazendo o irmão mais novo. Caso contrário, não veriam mais a Simeão e possivelmente morreriam de fome. Antes, porém, José havia orientado os seus servos para encherem de cereais todos os sacos dos irmãos e colocar todo o dinheiro que eles haviam usado como pagamento escondido nos sacos. Outra pergunta feita neste momento do nosso estudo foi: por que José pediu que o dinheiro fosse devolvido? Afirmei que foi mais uma forma de colocar uma pulga atrás da orelha deles para ajudar no despertar do arrependimento. E quando eles descobriram que não era apenas dos cereais que estavam nos sacos, exclamaram: vejam só, devolveram meu dinheiro. Aqui está, dentro do saco. E o coração deles desfaleceu e tremendo disseram uns aos outros: o que Deus fez conosco? Gênesis 42, 28. Foi sem dúvida um momento de muita angústia. E a chegada em Canaã foi cercada por um misto de alegria, ali pela chegada dos mantimentos, e de tristeza pelo relato dos últimos acontecimentos e pelo fato de Simeão ter ficado no Egito como prisioneiro, sem contar a última parte do relato que trazia a exigência do governador para que ele fosse libertado: a ida de Benjamim ao Egito. Ao ouvir o final do relatório dos filhos, Jacó exclamou: vocês estão tirando meus filhos de mim. José se foi, Simeão não está mais aqui e agora querem levar Benjamim também? Tudo está contra mim. Versículo 36. Para em seguida se posicionar contra essa exigência. Mas o tempo foi passando e a comida estava chegando ao final. Simeão seguia preso no Egito e não havia nenhum sinal de que haveria chuva para os próximos anos. E não restou outra saída, a não ser aceitar as condições fixadas por José. E eles partiram então para o Egito. Neste momento, Judá se coloca então como guardião e tutor de Benjamim, a fim de lhe garantir segurança e o seu retorno a Canaã. E a Bíblia diz que, quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: estes homens almoçarão comigo ao meio-dia. Levem-os ao palácio, mate um animal e prepare um grande banquete. Gênesis 43, 16. E este momento, como vimos, fez parte do último teste de José para seus irmãos. E ali, momentos antes de começarem a comer e ao confirmar que o mais jovem era Benjamim, José então corre para chorar em segredo, porque estava muito emocionado. E depois de se recompor, ele volta à presença dos irmãos e começa a fazer mais testes. Distribui cada um a mesa pela idade. Serve a Benjamim 5 vezes mais comida e, por fim, os despede com um presente escondido secretamente no saco de cereais de Benjamim, o cálice de prata do governador. Nesse momento, você precisa conferir os detalhes em sua Bíblia. Portanto, leia Gênesis 44, de 1 a 13. São muitos e são impressionantes neste momento da história, pois o desfecho da história fica ainda mais impactante com a defesa que Judá faz por Benjamim na presença de José, que nos ensinou alguns paralelos sobre a obra redentora de Jesus e a postura de Judá. Se você quer saber quais são eles, volte ao conteúdo de quarta e confira, ou busque aí na sua Bíblia. E terminamos o estudo com José enfim se revelando aos seus irmãos
e não imputando a eles nenhuma culpa por tudo o que ele precisou passar até chegar àquele momento como governador. Ele afirmou textualmente: "Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida." Gênesis 45, verso 5. Continuou afirmando: "Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas." Versículo 7. E concluiu dizendo: "Portanto, foi Deus que me mandou para cá e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito." Versículo 8. Naquele momento, José precisava mais do que nunca acalmar o coração dos irmãos e deixar claro que ele entendia que tudo o que havia passado em sua vida fazia parte do propósito de Deus para preservar seu povo dos anos de seca que a terra estava passando, e que não havia sido eles, os seus irmãos, os responsáveis por sua ida ao Egito, mas sim Deus. E assim, nós terminamos o nosso estudo esta semana sobre José, o príncipe do Egito. Eu sei que nem metade dos detalhes importantes desta história foi abordado aqui. E isso tem um porquê. O meu desejo é que você se dedique a encontrar estes detalhes na história, lendo a sua Bíblia, passando mais tempo dedicado a conhecer o Deus que inspirou homens e mulheres para registrar a sua palavra. Faça isso, vale muito a pena. Hoje paramos por aqui, mas amanhã vamos começar nossa última semana estudando sobre o livro do Gênesis nesta temporada. Por ora, fique na graça e na paz e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. Aproveita, deixa o seu curtir, se inscreve em nosso canal, habilita as notificações, comente e compartilhe em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.